Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, eu sou professora de anatomia. Estão gostando da série dos vídeos do sistema nervoso? Legal, né? É super legal a gente estudar aonde estão as estruturas, quais são os gírios, quais são os sulcos, mas para que eles funcionam? Como eles funcionam? Qual a função deles? Isso é o que a gente vai ver nessa aula de agora. De onde saem os estímulos motores? Aonde chegam os estímulos sensitivos? Quais as áreas responsáveis pela visão, pela audição, pela gustação, pelo olfato? Sabe quando você sente aquele cheiro? Ai, esse bolinho de cenoura lembrou tanto a minha mãe. Aonde que é? Qual parte do telencéfalo que é responsável por essa memória olfatória? Legal, né? A gente vai ver nessa aula. Então, se você está gostando, deixe seu joinha, se inscreve no canal, fala para um amigo, ajuda a divulgar. Tá bom? Pra gente poder trazer vídeos muito mais legais como esses que a gente está apresentando para vocês, certo? Muito obrigada, vem aqui comigo, vem assistir as aulas, vem com a gente, vem! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, eu sou professora de anatomia. Vamos a mais um vídeo aí da série sobre o sistema nervoso? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a anatomia funcional do córtex cerebral. Veja, nós não vamos nos aprofundar extremamente aí na anatomia funcional do sistema nervoso, certo? A gente vai falar de uma forma mais abrangente sobre essa anatomia funcional, os pontos principais, tudo bem? Lembrando que nós estamos tendo como nossa base teórica, o livro de Neuroanatomia Funcional do professor Ângelo Machado. Tudo bem? Então, com isso, vamos começar a estudar aqui. Se você assistiu já os vídeos anteriores aí, você viu com certeza lá que nós temos aí alguns sulcos que delimitam para a gente áreas cerebrais, certo? Áreas do telencéfalo. Então, um dos sulcos que nós temos é esse aqui, ó, o sulco central, certo? Ele divide aqui para a gente em área anterior, ou lobo frontal, e uma área posterior, que faz parte do lobo parietal, certo? Com isso, nós vamos chegar a uma informação bastante importante agora. A parte mais anterior do encéfalo, ou seja, o lobo frontal, ela vai ser predominantemente motora, tá? Então, aqui, olha, a gente vai ter predominantemente áreas motoras. A parte posterior, a gente tem predominantemente áreas sensitivas, certo? Quem assistiu lá a aula de medula espinal, a gente já falou isso, né? Na medula espinal, a porção posterior dela é sensitiva, tanto que a gente tem lá o gânglio sensitivo do nervo espinal, certo? A metade anterior dela é mais motora, e isso vai se continuar e vai se projetar aqui no córtex, tá? Posto isso, sabendo que a parte anterior é mais motora e a parte posterior é mais sensitiva, vamos dar uma olhadinha agora, a partir do sulco central. Vocês lembram que nós tínhamos aqui dois giros bastante importantes, lembram? Quais que eram eles? Posterior, a gente tem o giro pós-central, que está aqui em vermelhinho, certo? E mais anterior, nós temos o giro pré-central, que está aqui em verdinho. Então, o giro pré-central, ele vai ser um giro motor, certo? Que a gente vai ter aí aonde se originam as eferências motoras, certo? E esse que está aqui em vermelho, que é o giro pós-central, a gente vai ter aí as áreas de onde a gente recebe os estímulos sensitivos. Tudo bem? Então, aí de uma forma bem geral, certo? Então, o giro pós-central, ele vai ser, a gente vai ter ali áreas sensitivas e o giro pré-central, áreas motoras. Só que não apenas neles, certo? A gente tem outras áreas no encéfalo que também são responsáveis por isso, tudo bem? Por exemplo, aqui na região posterior, a gente tem esse giro, certo? O giro pós-central, que a gente chama de área primária, tá? Então, ela é uma área que a gente chama de área de projeção. Então, aqui a gente tem a sensação do estímulo recebido, tá? Essa região aqui, a gente tem a sensação do estímulo que a gente está recebendo. Porém, a gente vai ter áreas chamadas de áreas secundárias ou áreas de associação, que são mais posteriores, onde a gente tem a percepção, tá? De características específicas desse estímulo,
tá? Então, aqui a gente tem a sensação e aqui a gente percebe esse estímulo. Quer um exemplo? Por exemplo, se a gente tem aqui uma lesão por um AVE, por exemplo, um traumatismo craniano, se a gente tem uma lesão nessa região, o paciente vai ter o que a gente chama de agnosia tátil. Tá? A agnosia tátil é a incapacidade de reconhecer objetos pelo tato. Se você fechar o olho, né, e você pegar objetos, principalmente aí do local onde você está estudando, mulher tem essa capacidade absurda, né? A gente acha qualquer coisa dentro da bolsa sem precisar olhar, né? Então, se você pegar aí em cima da mesa, você vai conseguir distinguir um lápis de uma caneta, você vai conseguir distinguir um lápis de um copo, certo? Porque você tem a capacidade de reconhecer objetos pelo tato. Se a gente tem uma lesão nessa região onde a gente percebe, onde a gente tem a percepção dessas características, desse estímulo, a pessoa perde a capacidade de reconhecer esses objetos pelo tato, tá? Isso a gente chama de agnosia tátil, certo? Tudo bem? Então, essas aí são áreas sensitivas. Tem só aqui? Não, né? A gente também tem na região do lobo parietal, por exemplo, aqui no giro temporal transverso, por exemplo, no transverso anterior, é onde a gente tem aí receptores da sensibilidade auditiva, tá? Se você tem lesão bilateral, causa uma surdez completa. Se tem uma lesão unilateral, aí a pessoa tem uma perda auditiva, mas não completa, certo? Então, a gente tem várias outras áreas secundárias de associação de sensibilidade. Tudo bem? Da mesma forma, acontece com as áreas motoras, tá? Que são aqui mais anteriores, tá? A gente vai ter uma área chamada de área pré-frontal, tá? Aqui, ó, que determina como a gente fala, o objetivo do movimento. Tá? Ela não é uma parte motora, ela é até chamada de parte não motora do lobo frontal, tá? Mas é aqui onde acontece o planejamento, tá? Então, o objetivo do movimento, tudo bem? Essa área pré-frontal, ela vai ter conexão, a gente tem aqui várias fibras, né, conectando todo o sistema nervoso central. E essa parte pré-frontal, exatamente porque ela determina o objetivo do movimento, ela vai ter conexão com quase todas as áreas corticais, tá? E também vai ter conexões com diencéfalo, lá com tálamo, por exemplo, vai ter conexões com tronco encefálico, tá? Exatamente por ter todas essas conexões, né, com todas essas outras áreas do encéfalo, que ele vai conseguir exercer funções coordenadas, tá? Então, essa parte é uma das principais responsáveis pelo nosso comportamento inteligente, tá? Essa área pré-frontal aqui, extremamente importante. Então, veja, ela não é uma parte motora do lobo frontal. Dela não surgem estímulos motores, certo? Porém, é uma parte que determina o objetivo do movimento, exatamente porque ela tem essa conexão lá com o diencéfalo, tronco encefálico, tá? Vocês terem uma ideia, se você depois procura aí no Google, né, o caso chamado PT Gage, tá? O PT Gage, o senhor Gage, foi um paciente que em 1848, se não me engano, mas depois vocês dão uma olhada aí, mas acho que foi em 1848, ele sofreu um acidente, ele trabalhava acho que numa ferrovia, e aí ele, mexendo lá com pólvora e tal, teve um acidente, e nessa explosão, uma barra de ferro lesionou, né, o lobo, toda essa área pré-frontal, tá? Ele teve muitos sangramentos, logo socorreram ele, então a gente está falando de 1848, né? Então vejam, né? Muito mais de 100 anos atrás. Ele foi para o hospital, se restabeleceu, foi socorrido, sobreviveu, porém, ele teve uma mudança de personalidade extremamente importante. Antes de sofrer esse acidente, ele era uma pessoa super responsável, super séria. Depois que ele sofreu o acidente, ele mudou totalmente de personalidade. Ele se tornou uma pessoa agressiva, ele falava
coisas impróprias, certo? Começou a não mais parar emprego, perdeu o emprego, teve que mudar de emprego, a gente está falando de mais de 100 anos atrás, a gente não tinha as mesmas garantias trabalhistas que temos hoje, na verdade. Ele já não mais conseguiu parar em emprego nenhum, então ele teve uma mudança de personalidade bastante importante, embora as funções cognitivas dele ficaram basicamente normais. Ele conseguia fazer cálculos matemáticos, ele conseguia as funções cognitivas dele continuaram normais. Porém, ele teve mudanças de personalidade bastante importante, tá? Então, depois dê uma olhadinha aí no Google, caso PT Gage, que é bem legal de ver, tá? Então, outra coisa interessante desse lobo pré-frontal, lá por volta de acho que 1936, eu acho. 1936, dois médicos portugueses fizeram pela primeira vez uma lobectomia, tá? Parcial, ou seja, eles cortaram, tá? Fizeram secção de parte do lobo pré-frontal aí, tá? Por que eles fizeram isso? O objetivo deles era tratar doença psiquiátrica, tá? Com quadro de depressão, ansiedade, exatamente por todos os históricos, né, de lesão, eles chegaram à conclusão que se eles fizessem essa lobectomia dessa parte pré-frontal, eles chegariam a essa cura, né, digamos assim. E realmente o indivíduo ele passava por o que chamavam de tamponamento psíquico, ou seja, ele realmente diminuía os quadros, né, de depressão e ansiedade graves, né, eram quadros graves, mas porque os indivíduos deixavam de reagir a algumas circunstâncias que geralmente, né, em pessoas normais, levariam à tristeza, à alegria, certo? Graças a Deus, esse tipo de cirurgia já caiu em desuso depois que surgiram aí algumas drogas, né, antidepressivas que acabam tendo a mesma função, tá? Então, essa parte aqui, ó, que eu delimitei aqui em azul, é a parte pré-motora, tá? Aí do lobo frontal, certo? Agora, a gente tem aí a área motora primária, mesmo, certo? Que essa que tá aqui, ó, em lobo verdinho, é motora mesmo, primária. E a gente tem as áreas motoras secundárias, certo? Que é essa que tá aqui em amarelinho, ó, tá? Que é a área pré-motora, tá? E a gente também tem a área motora suplementar. Aqui nessa região é onde acontece o planejamento motor, tá? Então, nessa região aqui é onde vai acontecer o planejamento motor também. Tudo bem? Aqui a gente tem, lembra lá que a gente falou que aqui a gente tem o objetivo do movimento, certo? Nessa região aqui pré-frontal, a gente tem o objetivo do movimento, certo? Na área pré-motora, a gente tem o planejamento do movimento e aqui a gente tem a execução, certo? Bem interessante isso, né? Essas áreas aqui, olha, esses giros nessas áreas primárias, tanto motora quanto sensitiva, né? Então aqui, ó, motora e a sensitiva, deixa eu apagar aqui para a gente poder ficar um pouco mais limpo. Então aqui, ó, as áreas motora, né, primária, que tá aqui em verdinho, né? E a sensitiva primária são tão importantes que aqui a gente vai ver daqui a pouquinho que foram descritos aí os chamados de homúnculos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, certo? Continuando aqui, olha, nós temos duas áreas bastante importantes que são áreas aqui nessa região do giro frontal inferior, a área de Broca, tá? Ou alguns chamam de broca, né? Mas eu acho brocar melhor. É onde a gente tem a expressão da linguagem, ou seja, onde a gente verbaliza, fala, certo? E a área aqui, olha, no giro supramarginal, que é a área de Wernicke, é onde a gente tem a percepção da linguagem, né? Lembra lá que quando a gente estava falando lá que das áreas secundárias, né, sensitivas secundárias, é onde a gente tinha a percepção das características específicas, né? Então, por exemplo, do tato, né? Aqui é a mesma coisa. A área de Wernicke, né, que é essa área posterior aqui, é onde a gente vai ter a percepção da linguagem. Então, aqui é onde fala,
certo? Onde tem lá o controle motor, né? E aqui é onde tem a percepção. Então, pacientes, por exemplo, que tenham aqui uma lesão por um AVE, né, na área de Broca, é aquele paciente que vai ter dificuldade de verbalizar, tá? Essa área está aqui no lobo, no hemisfério esquerdo, tá? Então, é um paciente que vai ter dificuldade na verbalização, em falar as palavras, tá? Se é um paciente que tem uma lesão na área de Wernicke, ele vai ter dificuldade de entender o que você fala para ele, tá? Então, Broca aqui, a gente vai ter a expressão da linguagem e Wernicke a percepção da linguagem, tá? Fora isso, uma outra área importante que tem aqui, que a gente pode destacar, é a área do giro temporal transverso, tá? Que a gente já falou lá, né? Que a gente falou que se tiver lesão bilateral, a gente tem uma perda auditiva completa, certo? Porque aqui a gente tem a área auditiva primária no giro temporal transverso, principalmente o anterior. Tudo bem? Nesse próximo slide, olha, só antes da gente passar para lá, ó, para a gente ver lá o que a gente vai olhar lá. Lembra que eu falei para vocês, ó, a área primária sensitiva e a área primária motora, elas têm aí praticamente toda a representação do corpo, sensitivamente e motoramente, certo? Tanto é que dois anatomistas, Penfield e Rasmussen, eles conseguiram mapear o corpo, né, nessas regiões, tá? Então, todo o nosso corpo vai estar representado aí nessa área cortical, tá? A representação do corpo, ela não vai ser dada pelo tamanho da estrutura, mas pela importância funcional, tá? Dessa estrutura na representação cortical, tá? No caso da parte sensitiva, né, do homúnculo sensitivo, vai ser dependendo da quantidade de aferências sensitivas que essa parte representa, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nisso. Por exemplo, esse homúnculo aqui, olha, é um homúnculo sensitivo, certo? Então, a gente tem aqui, olha aqui a área do tronco, olha aqui, ó, olha como ela é pequena, em relação à área da mão, ou a área da boca, olha, do rosto. Por quê? Eu tenho muito mais necessidade de estímulos sensitivos nos lábios, na língua, certo? Do que no tronco. No tronco a gente não precisa de estímulos tão precisos. Por exemplo, a gente precisa de estímulos extremamente específicos na mão, tanto que a gente consegue identificar objetos, certo? Então, pela importância funcional, né, a gente vai ter essas áreas distribuídas aí nesses giros, certo? O músculo sensitivo no giro pós-central. Então, a gente tem aqui, olha, a área de faringe, de língua, olha aqui, ó, de lábio superior e inferior. Olha como o lábio é muito maior, né? Percebe que até o boneco ele é meio distorcido, né? Do que aqui, ó, a região de olho e nariz. Porque a gente precisa de muito mais sensibilidade em lábios, por exemplo, né? Aqui, olha, membro superior, olha a mão, como é muito maior do que lá o tronco, a região de cíngulo dos membros, certo? Olha aqui, ó, membro inferior, a mesma coisa, tá? Olha aqui a região genital, sensibilidade dela aqui vai ser na região mais medial aí do telencéfalo. Tudo bem? Isso aqui, a gente está falando aqui de giro pós-central, homúnculo sensitivo, certo? Já aqui no homúnculo motor, é a mesma coisa, a gente não vai ter uma representação uniforme das partes do corpo, certo? Aqui, a representação cortical dela aqui vai ser, da mesma forma que do sensitivo, não vai ser referente ao tamanho, mas sim aqui a delicadeza dos movimentos. Aqui a gente depende da importância funcional, certo? Ou seja, da quantidade de aferências que essa parte recebe. Desse lado aqui, que é o lado motor, a gente vai ter aqui agora a delicadeza de movimentos. Quanto mais precisos tem que ser os movimentos, maior vai ser a área representando essa parte do corpo, certo? Por exemplo, olha aqui, olha o tamanho da representação da mão. Olha aqui, olha, da face, né? Porque a gente tem aí, para a gente poder falar,
Cada vogal, cada letra que a gente fala, cada consoante, precisa de determinados movimentos de músculos orbicular da boca, precisa de movimentos específicos da língua, certo? As expressões faciais de tristeza, de alegria, se você sorrir, se você ficar triste, se você ficar bravo, né? Tudo isso são movimentos extremamente delicados, certo? Extremamente pormenorizados. Então, são áreas, a mão, né, os movimentos delicados que a gente precisa fazer com os dedos. Então, são áreas que demandam um controle motor muito mais específico, certo? Então, aqui, por esse homúnculo, a gente consegue perceber aí as áreas que precisam de maior delicadeza ou de maior presteza nos movimentos ou na sensibilidade, quando a gente está falando de homúnculo sensitivo, certo? Outras curiosidades funcionais aqui do córtex. Por exemplo, a ínsula, ela é bastante controversa. Até pouco tempo, não se sabia definir exatamente qual que era a sua função. Hoje a gente sabe que ela tem uma função bastante importante como área gustativa primária, certo? Outras coisas interessantes aqui, olha. Por exemplo, aqui na região de sulco calcarino, é onde a gente tem a área de visão primária, tá? De associação primária da visão. Aqui, olha, na região de unco e parahipocampal, é onde a gente tem a área olfatória, que o unco é responsável pela memória olfatória. Sabe quando você sente um cheiro, por exemplo, de um pão de queijo? Aí você fala, esse pão de queijo me lembrou quando eu ia na casa da minha avó, que eu era criança, que eu comia pão de queijo com bolo de cenoura, você até, né? O unco, essa parte aqui, ó, é responsável pela memória olfatória, tá? Então, essa região aqui, a gente vai ter aí as áreas de associação olfatórias, certo? Vejam, olha nesse esquema aqui do livro Neuroanatomia Essencial da Guanabara Kugan, de 2014. Cada área do encéfalo tem algum tipo de função, tá? Exclusivamente nessa área, claramente não. Nós temos muitas fibras de associação, então a gente tem aí muitas áreas responsáveis por cada uma das funções corporais, tá? Aqui, ó, a área motora, a área sensitiva ou somestésica, certo? Aqui, olha, de dor, audição, certo? Então, nós temos aí várias áreas responsáveis. Olha aqui, ó, reconhecimento de objetos aqui também vai ter reconhecimento de objeto aqui na região parietal, certo? Então, hoje, né, com o advento aí das ressonâncias magnéticas funcionais, isso vai estar cada vez mais sendo esmiuçado e a gente vai ter cada vez mais essas áreas, a gente conseguindo decifrar essa funcionalidade do córtex cerebral. Olha aqui que a gente falou da área de Broca lá, a área da fala, certo? Olha aqui, ó, de compreensão linguística, lembra lá que a gente falou, a área de Wernicke, tudo bem? Então, aqui, ó, de cálculos matemáticos, olha aqui, ó, que legal, certo? Então, essas aí são algumas das funções que nós temos hoje descritos aí na literatura. Tudo bem? Então, com isso, nós encerramos essa aula aí, super resumida, né, da anatomia funcional do córtex cerebral. Tem muito mais coisa, ela é muito mais complexa do que isso, mas aqui dá para vocês terem uma ideia geral de como é fenomenal, de como é super interessante a gente estudar essa anatomia. Tudo bem, crianças? Então, espero que vocês tenham gostado. Pode deixar aqui, não esquece de deixar aqui no vídeo o seu like, não esquece de deixar aqui no vídeo os seus comentários, fala para os seus amigos. Pode deixar aqui também suas dúvidas, sugestões, que a gente está atendendo todas. Tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado. Muito obrigada, até as próximas. Beijinho, tchau!